Olá, meu querido, minha querida. Me chamo Catarina, tenho 76 anos e hoje vou dividir com você uma história que guardei no peito por décadas. É uma história que dói, mas que também ensina. É sobre o dia em que meu próprio pai me deixou na beira de uma estrada poeirenta, quando eu tinha apenas 12 anos, e como uma alma bondosa mudou o rumo da minha vida para sempre. Sabe, minha filha, tem coisas na vida que a gente nunca esquece, mesmo quando o tempo passa e os cabelos ficam brancos como os meus. O cheiro daquela manhã de verão, quando eu era ainda uma criança, ainda está aqui, gravado na minha memória como se fosse ontem. Era um cheiro misturado de terra seca, capim queimado pelo sol e aquele aroma doce das flores de ipê que caíam na estrada. Eu estava sentada no banco da frente da caminhonete velha do meu pai, balançando as pernas magrinhas que mal alcançavam o chão, quando ele parou o carro numa curva que eu nunca tinha visto antes. Tinha apenas 12 aninhos na época, uma menina franzina de cabelos castanhos e olhos curiosos, sempre sonhando com um pai que me desse atenção. Meu pai, Severino, era um homem alto, de mãos grossas e olhar duro. Trabalhava como carregador no Porto de Santos e voltava para casa uma vez por mês, sempre carrancudo, sempre com pressa de ir embora de novo. Naquele dia, ele tinha me chamado para dar uma volta, coisa que nunca fazia. Eu fiquei tão feliz, meu coração de criança batendo forte de alegria, pensando que finalmente meu pai ia passar um tempo comigo, talvez me levar para tomar um sorvete na cidade, como eu sempre sonhava. Nossa casa ficava numa cidadezinha pequena do interior de São Paulo, onde todo mundo se conhecia e as novidades corriam mais rápido que cavalo solto. Minha mãe, Aparecida, havia morrido de tuberculose quando eu tinha apenas 9 anos, me deixando sozinha com meu pai e meu irmão mais novo, o Antônio, que na época tinha 7 aninhos. Depois que ela se foi, nossa casa virou um lugar triste, sem risos, sem conversas na mesa do jantar, sem aquele cheiro gostoso de bolo assando no forno que ela sempre fazia aos domingos. Meu pai nunca foi de demonstrar carinho. Mesmo quando minha mãe era viva, ele era distante, sempre preocupado com o trabalho, sempre com cara fechada. Mas depois que ela morreu, ele ficou ainda mais amargo, como se a vida tivesse tirado dele a única coisa que o fazia sorrir. Eu e meu irmão, que na época do abandono já tinha 10 anos, ficávamos com a vizinha, Dona Rosa, uma senhora bondosa que cuidava da gente como se fôssemos seus próprios filhos, mas que recebia uma mixaria do meu pai por isso. Naquela manhã de verão, meu pai acordou diferente. Estava quieto demais, arrumando algumas coisas numa mala velha de couro marrom que pertencia à minha mãe. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele disse que íamos dar uma volta, só eu e ele. Meu coração pulou de alegria. Finalmente ia ter um momento especial com meu pai. Finalmente ele ia conversar comigo, me dar atenção, talvez até sorrir. Subimos na caminhonete barulhenta, eu toda empolgada, ele calado como sempre. Rodamos por estradas de terra por mais de 2 horas, passando por lugares que eu nunca tinha visto. Campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, cortados por cercas de arame farpado e pontilhados de gado pastando tranquilamente. O sol estava forte e o vento quente entrava pela janela aberta, bagunçando meus cabelos castanhos que minha mãe sempre fazia questão de pentear com carinho todas as manhãs. Foi quando chegamos naquela curva que tudo mudou. Meu pai parou o carro debaixo de uma árvore grande, um pé de manga carregado de frutos verdes, e ficou parado por um tempo que pareceu uma eternidade. Ele segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos de tanta pressão, e eu podia ver uma veia saltada na testa dele. Havia algo errado, eu sentia no meu peito de criança, mas não conseguia entender o que era. Catarina, ele disse finalmente, sem me olhar nos olhos. Você vai ficar aqui por um tempo. Eu ri, pensando que era brincadeira. Como assim, pai? A gente vai acampar? Você trouxe barraca? Mas quando olhei para o rosto dele, vi que não era brincadeira. Havia uma dureza nos olhos dele que me gelou por dentro, uma frieza que eu nunca tinha visto, nem mesmo nos piores dias depois que minha mãe morreu. Ele desceu da caminhonete,
Foi até a carroceria e pegou uma sacola de pano que eu não tinha visto ele colocar lá. Pai, que sacola é essa? Perguntei, a voz tremendo um pouquinho, porque já começava a entender que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. Ele não respondeu. Apenas caminhou até onde eu estava, me entregou a sacola e disse as palavras que destroçaram meu mundo de criança. Catarina, você vai ficar aqui. Eu não posso mais cuidar de você. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O mundo inteiro parou naquele momento. As cigarras pararam de cantar, o vento parou de balançar as folhas da mangueira, até meu coração pareceu parar de bater por alguns segundos eternos. Como assim, pai? Eu não entendo. A gente vai voltar para casa? Não, menina. Eu não tenho condições de criar você. Já está difícil demais com o Antônio. Você é esperta, vai dar um jeito. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes mesmo que eu conseguisse processar completamente o que estava acontecendo. Meu pai, o homem que deveria me proteger, me amar, cuidar de mim, estava me abandonando na beira de uma estrada como se eu fosse um animal que ele não queria mais. Pai, eu prometo que vou ser uma menina boa. Eu prometo que não vou dar trabalho. Por favor, não me deixa aqui. Mas ele já estava caminhando de volta para a caminhonete. Nem me abraçou, nem me beijou, nem sequer olhou para trás quando eu corri atrás dele, chorando e suplicando para ele me levar de volta para casa. Pai, por favor, eu tenho medo. Como eu vou voltar para casa? Como eu vou encontrar o Antônio? Ele ligou o motor da caminhonete e, sem dizer mais uma palavra, sem demonstrar qualquer emoção, partiu levantando uma nuvem de poeira vermelha que grudou nas minhas lágrimas e na minha roupa. Eu fiquei ali parada, uma menininha de 12 anos, sozinha no mundo, segurando uma sacola com algumas roupas velhas e um pedaço de pão duro, vendo a única família que me restava desaparecer na curva da estrada. O silêncio que desceu sobre mim naquele momento foi o mais assustador da minha vida. Não era só o silêncio da estrada vazia. Era o silêncio da completa solidão, do abandono, da certeza terrível de que eu estava totalmente sozinha no mundo. Sentei embaixo da mangueira e chorei até não ter mais lágrimas, enquanto o sol do meio-dia queimava impiedosamente e minha barriga roncava de fome. Foi assim que começou a parte mais difícil da minha vida, minha filha. Mas como toda história que vale a pena ser contada, esta também tem reviravolta, tem esperança, tem gente boa que aparece quando a gente menos espera. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu já tinha perdido toda a esperança, quando achava que ia morrer ali mesmo, sozinha e abandonada. O sol estava começando a se inclinar para o horizonte quando percebi que a primeira noite da minha vida sozinha estava chegando. Até aquele momento, eu ainda tinha uma esperança boba no meu coração de criança de que meu pai ia voltar, que ia aparecer na curva daquela estrada pedindo desculpas, dizendo que tinha sido só um susto, uma lição para eu valorizar mais nossa família. Mas conforme as horas passavam e o calor do dia começava a dar lugar à brisa fresca da tarde, a realidade foi se instalando no meu peito como uma pedra pesada. Eu nunca tinha ficado sozinha na vida. Desde que nasci, sempre teve alguém por perto. Minha mãe me ninando quando era bebê, meu irmão dormindo no quarto ao lado, Dona Rosa cuidando de nós quando meu pai viajava. Agora, pela primeira vez, eu estava completamente por minha conta, sem ninguém para me proteger, sem ninguém para me dizer o que fazer, sem ninguém que se importasse se eu estava com fome, com sede, com medo. A estrada onde meu pai me deixou era dessas antigas, de terra batida, que ligava fazendas e sítios pequenos à cidade mais próxima. Não era movimento grande, de vez em quando passava uma carroça puxada por boi, às vezes um caminhão carregado de verduras, raramente algum carro de gente da cidade. Quando ouvia o barulho de motor se aproximando, meu coração disparava de esperança, pensando que podia ser meu pai voltando para me buscar. Mas os veículos passavam direto, levantando poeira e me deixando ainda mais suja e desesperada. A mangueira onde eu estava abrigada era antiga e grande, com galhos grossos que se espalhavam, formando uma sombra generosa.
Embaixo dela, o chão estava coberto de folhas secas e algumas mangas maduras que tinham caído. Minha barriga roncava tanto que resolvi experimentar uma das frutas. Estava doce, suculenta, e por alguns minutos me deu a sensação de que talvez eu conseguisse sobreviver ali. Mas logo a realidade voltou. Uma manga não ia me sustentar, e eu não fazia ideia de onde ia conseguir água limpa para beber. Conforme o dia foi passando, comecei a perceber que estava numa região bem rural, cercada de pastos onde o gado pastava tranquilamente. À distância, conseguia ver uma casa pequena, provavelmente de alguma família de sitiantes, mas estava longe demais e eu tinha medo de sair da estrada. E se eu me perdesse? E se chegasse lá e as pessoas fossem ruins? Minha mãe sempre me ensinou a não confiar em estranhos, mas agora os estranhos eram minha única esperança. Quando o sol começou a ficar alaranjado no horizonte, pintando o céu com cores lindas que em qualquer outra situação me fariam feliz, o medo verdadeiro começou a tomar conta de mim. Ia escurecer e eu nunca tinha dormido sozinha ao relento. Cresci ouvindo histórias de onças, de cobras, de homens maus que andavam pelas estradas durante a noite. Minha imaginação de criança começou a transformar cada sombra, cada ruído, em uma ameaça terrível. Foi quando comecei a chorar de novo, dessa vez um choro diferente. Não mais de tristeza pela partida do meu pai, mas de puro terror pelo que me esperava. Como uma criança de 12 anos ia conseguir sobreviver sozinha? Onde eu ia dormir? O que ia fazer se chovesse? E se aparecesse algum animal selvagem? E se viessem homens maus durante a noite? Lembro que peguei a sacola que meu pai tinha me dado e pela primeira vez abri para ver o que tinha dentro. 2 mudas de roupa, já velhinhas e remendadas, um pedaço de sabão que ainda cheirava a glicerina como o que minha mãe usava, e um terço pequeno de madeira que tinha pertencido a ela. Quando toquei naquele terço, senti como se ela estivesse ali comigo, como se sussurrasse no meu ouvido para ter coragem, para não desistir. A noite chegou mais rápido do que eu esperava. Uma escuridão que parecia engolir tudo ao redor, quebrada apenas pelo canto dos grilos e pelo ruído distante de algum mocho piando na mata. Eu me encolhi contra o tronco da mangueira, abraçando a sacola como se fosse um ursinho de pelúcia, e tentei fechar os olhos. Mas o medo não me deixava dormir. Cada barulho me fazia pular, cada sombra que se movia com o vento me apavorava. Foi a noite mais longa da minha vida. Cochilava por alguns minutos e acordava assustada, achando que tinha ouvido passos ou vozes. Em um momento, ouvi o que parecia ser o rugido distante de algum animal e quase morri de medo ali mesmo. Fiquei rezando o terço da minha mãe, repetindo as ave-marias que ela me ensinou, pedindo para ela me proteger de onde quer que estivesse. Quando finalmente amanheceu, eu estava exausta, com o corpo dolorido de dormir encostada no tronco da árvore, a roupa suja de terra e folhas secas, e uma sede terrível que fazia minha garganta arranhar. Mas o que mais doía era a certeza de que meu pai realmente não ia voltar, que eu estava, de fato, sozinha no mundo. Meu coração, minha filha, se você está me ouvindo agora e tem filhos, ou netos, ou qualquer criança na sua vida, abraça eles bem apertado. Diz que ama, que vai sempre proteger, que nunca vão ficar sozinhos. Porque uma criança abandonada carrega essa dor para o resto da vida, mesmo quando cresce, mesmo quando constrói uma família nova. Essa ferida nunca cicatriza completamente. Se essa história está tocando seu coração como tocou o meu ao vivê-la, fica comigo aqui. Me conta nos comentários se você também já passou por momentos difíceis na vida, porque cada pessoa que divide sua história comigo é especial, é um pedacinho de carinho que aquece meu coração de avó. E acredite, minha filha, porque esta história ainda está só começando, e o que vem pela frente vai mostrar que Deus nunca nos abandona completamente, mesmo nos momentos mais escuros. Foi no segundo dia, quando o sol já estava alto e eu pensava que ia desmaiar de sede, que ela apareceu. Dona Eulália, uma mulher que se tornaria minha salvação, meu anjo da guarda, a pessoa que mudaria completamente o rumo da minha vida.
Até hoje, quando fecho os olhos, consigo ver perfeitamente como ela era. Baixinha, meio gordinha, com cabelos grisalhos sempre presos num coque e olhos azuis que pareciam enxergar diretamente dentro da alma da gente. Ela vinha caminhando pela estrada, equilibrando na cabeça uma lata grande d'água, voltando do poço comunitário que ficava uns 2 quilômetros dali. Usava um vestido simples de chita azul com flores pequenas, desses que toda mulher do interior tinha naquela época, e alpargatas gastas que mostravam que ela caminhava muito. Quando me viu ali embaixo da mangueira, toda suja e claramente perdida, parou imediatamente e pousou a lata d'água no chão. Meu Deus do céu, menina, o que você está fazendo aqui sozinha? Foi a primeira coisa que ela disse, com uma voz doce que carregava preocupação genuína. Eu estava tão fraca que mal consegui responder direito. Só comecei a chorar de novo. Um choro de alívio por finalmente ter alguém falando comigo com carinho, mas também de vergonha por estar naquela situação. Dona Eulália se aproximou devagar, como quem chega perto de um passarinho ferido com medo de assustá-lo ainda mais. Vem cá, minha filha. Conta para a tia Eulália o que aconteceu. E quando ela me chamou de minha filha, algo se quebrou dentro de mim. Fazia tanto tempo que ninguém falava comigo com ternura, que ninguém usava essas palavras carinhosas que toda criança precisa ouvir. Entre soluços, contei tudo para ela. Como meu pai tinha me deixado ali, como eu tinha passado a noite sozinha, como estava com medo e não sabia o que fazer. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com tristeza, e quando terminei de falar, ela suspirou fundo e disse: "Que homem desalmado! Como é que alguém faz uma coisa dessas com uma criança?" Ela me deu água fresca da lata que carregava, e nunca na minha vida uma água me soube tão boa. Era como se cada gole trouxesse vida de volta para meu corpo desidratado. Depois tirou da bolsa de pano que carregava um pedaço de pão caseiro e um pedacinho de queijo branco, fresquinho. "Come devagar, menina, que você deve estar com o estômago vazio." Enquanto eu comia, ela ficou me observando com aqueles olhos bondosos, como se estivesse pensando no que fazer comigo. Dona Eulália morava sozinha numa casinha pequena, a uns 3 quilômetros dali, numa propriedade que tinha sido do falecido marido dela. Era viúva há muitos anos, nunca teve filhos, e vivia da pequena horta que cultivava e de alguns trabalhos de costura que fazia para as vizinhas. "Menina", ela disse depois que terminei de comer, "você não pode ficar aqui na estrada. É perigoso, pode aparecer gente ruim, pode vir chuva, pode vir bicho. Você quer vir comigo para minha casa? Pelo menos até a gente pensar no que fazer?" Eu não hesitei nem um segundo. Peguei minha sacola e segui Dona Eulália pela estrada de terra que levava à casa dela. Era uma caminhada longa, especialmente para uma criança já debilitada como eu estava, mas ela ia devagar, me esperando quando eu ficava para trás, conversando comigo para distrair o cansaço. A casinha dela era simples, mas aconchegante. 3 cômodos pequenos, um quarto, uma sala que também servia de cozinha e um banheirinho nos fundos. As paredes eram caiadas de branco, com detalhes azuis pintados à mão, e em cada canto havia algum objeto que contava uma história. Uma fotografia desbotada do marido falecido, um vaso de flores sempre fresquinhas, uma imagem de Nossa Senhora no cantinho da sala. "Primeiro você vai tomar um banho", ela disse, me levando para os fundos da casa onde tinha um tanque grande e um chuveiro de lata furado. "Depois a gente conversa melhor." Ela me deu uma toalha cheirosa e um sabonete de glicerina caseiro que ela mesma fazia. Quando a água morna escorreu pelo meu corpo, lavando a sujeira da estrada e do medo, senti como se estivesse sendo batizada para uma vida nova. Dona Eulália tinha separado uma camisola limpa para mim, grande demais, mas cheirosa e quentinha. Quando saí do banho, ela tinha preparado uma refeição de verdade: arroz branquinho, feijão temperado com louro, um ovo frito e um copo de leite morno. Sentei à mesa pequena da cozinha dela e comi devagar, saboreando cada garfada, enquanto ela me contava sobre sua vida. Ela me disse que seu marido, seu Benedito, tinha morrido de derrame, e desde então ela vivia sozinha naquela pequena propriedade.
Não tinha família próxima. Os poucos parentes que tinha moravam longe e mal davam notícias. Sua companhia eram as galinhas do terreiro, a horta que cuidava com carinho, e as poucas vizinhas que viviam espalhadas pela região. Sabe de uma coisa, Catarina? Ela disse enquanto eu terminava de jantar. Eu sempre sonhei em ter uma filha. Pedi tanto para Deus, rezei tanto, mas Ele não quis me dar essa bênção. Quem sabe Ele não mandou você para mim justamente agora, quando eu mais preciso de companhia e você mais precisa de um lar? Naquela noite, pela primeira vez desde que meu pai me abandonou, dormi em paz. Dona Eulália fez uma caminha para mim no chão da sala, com lençóis limpos e um travesseiro macio que cheirava a alfazema. Antes de dormir, ela se ajoelhou ao meu lado e fez uma oração, pedindo para Deus me proteger, me dar forças e iluminar o caminho da gente. Foi ali, naquela casinha simples, nos braços carinhosos de uma mulher que mal me conhecia, mas que me acolheu como se eu fosse sua própria filha, que comecei a entender que às vezes Deus usa as pessoas mais simples para fazer os maiores milagres. Dona Eulália não tinha muito para oferecer em termos materiais, e meus primeiros dias na casa da Dona Eulália foram como um sonho para mim. Acordava todos os dias ainda meio desconfiada, como se aquela bondade toda fosse desaparecer a qualquer momento, como se ela fosse mudar de ideia e me mandar embora também. Mas conforme os dias passavam, percebi que ela realmente queria me ali, que minha presença trazia alegria para a vida dela tanto quanto a dela trouxe salvação para a minha. Dona Eulália tinha uma rotina simples, mas acolhedora. Acordava bem cedinho, antes mesmo do sol nascer, para cuidar das galinhas e regar a horta. Depois preparava nosso café da manhã. Pão caseiro quentinho, manteiga que ela mesma batia do leite da vaca mimosa, que pastava no pequeno pasto atrás da casa, e café forte adoçado com rapadura. Sentávamos as duas na mesa pequena da cozinha, e ela sempre perguntava como eu tinha dormido, se tinha sonhado, se estava me sentindo melhor. Nos primeiros dias, eu ainda chorava muito. Qualquer coisa me lembrava da vida que eu tinha perdido. O cheiro do feijão no fogão me fazia lembrar da minha mãe. O barulho de algum caminhão passando na estrada me fazia pensar no meu pai, e se ele sentia saudade de mim, se meu irmãozinho Antônio estava bem, se alguém estava cuidando dele direito. Dona Eulália nunca me mandava parar de chorar, nunca disse que eu estava sendo dramática. Apenas sentava do meu lado, passava a mão no meu cabelo e dizia: "Chora, minha filha." Às vezes a gente precisa chorar toda a tristeza para abrir espaço para a alegria nova. Ela começou a me ensinar as coisas da casa, mas sempre com paciência, sempre explicando o porquê de cada coisa. Me ensinou a alimentar as galinhas, espalhando o milho no terreiro e contando quantos ovos cada uma botava. Me mostrou como regar a horta sem desperdiçar água, como saber quando o tomate estava maduro, como colher a alface sem machucar as raízes. Me ensinou a lavar roupa no tanque, esfregando com sabão caseiro, torcendo direitinho para não estragar o tecido. Mas o que mais me marcou foi como ela me ensinou a cozinhar. Dona Eulália tinha uma sabedoria especial na cozinha. Parecia que ela conversava com os temperos, que conhecia o segredo de cada ingrediente. Cozinhar é um ato de amor, Catarina. Ela dizia enquanto me mostrava como fazer um refogado caprichado. Quando você cozinha pensando com carinho em quem vai comer, a comida fica mais gostosa. A comida feita com pressa, sem amor, não alimenta direito nem o corpo nem a alma. Ela me ensinou a fazer pão, começando pela massa, que tinha que sovar com força, mas também com carinho, deixar descansar no tempo certo, assar no forno a lenha que ela sabia controlar como ninguém. Me ensinou a fazer doce de mamão, de abóbora, de goiaba, aproveitando tudo que a terra dava. Me ensinou que nada se desperdiça numa casa bem cuidada. O resto do feijão vira tutu, a sobra do pão vira pudim, as cascas da batata viram comida para as galinhas. Aos poucos, fui percebendo que Dona Eulália estava me dando muito mais que abrigo e comida. Ela estava me ensinando a ser mulher, a ter autonomia, a me virar sozinha na vida. Nunca deixou isso claro com palavras, mas eu sentia que cada lição, cada ensinamento, era como se ela estivesse me preparando para ser forte,
para não depender de ninguém que pudesse me abandonar de novo. Uma tarde, depois de alguns meses morando com ela, Dona Eulália recebeu a visita de uma vizinha, Dona Francisca, que morava uns 5 quilômetros dali. Era uma mulher fofoqueira, daquelas que sabem da vida de todo mundo na região. Ela tinha vindo trazer uns ovos para trocar por verduras da horta, mas logo começou a fazer perguntas sobre mim. E essa menina, Eulália, de onde ela veio? Os pais sabem que ela está aqui? Dona Eulália respondeu com educação, mas com firmeza. É uma criança que estava precisando de ajuda, e quem pode ajudar, ajuda. O resto não é da conta de ninguém. Mas percebi que aquela conversa a deixou preocupada. Naquela noite, depois do jantar, ela me chamou para conversar. Catarina, minha filha, a gente precisa regularizar sua situação. Não pode uma criança ficar assim, sem documentos, sem escola, sem nada oficial. A gente vai ter que ir atrás das autoridades, explicar o que aconteceu. Meu coração disparou de medo. E se as autoridades me mandassem de volta para meu pai? E se me levassem para algum orfanato? E se eu perdesse a única pessoa que me queria bem? Dona Eulália, eu não quero sair daqui. A senhora não pode ficar comigo para sempre? Ela me abraçou apertado e senti lágrimas escorrendo no rosto dela. Claro que eu quero você aqui para sempre, minha filha. Você trouxe luz para a minha vida, me deu um motivo para acordar alegre todos os dias. Mas para isso dar certo direito, a gente precisa fazer as coisas legais, entendeu? Precisa te colocar na escola, te dar um futuro de verdade. Foi assim que começou uma nova etapa da minha história. Uma luta para me dar uma identidade nova, uma vida nova, longe do passado que me machucou. Dona Eulália estava disposta a mover céu e terra para me adotar oficialmente, para me dar seu sobrenome, para que eu nunca mais tivesse medo de ser abandonada. A primeira vez que Dona Eulália me levou até a cidade para tentar resolver minha situação foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Eu nunca tinha visto tanto movimento, tantas pessoas, tanto barulho. A cidade mais próxima era pequena para os padrões de hoje, mas para uma menina que tinha crescido no interior e depois vivido isolada na propriedade da Dona Eulália, aquele burburinho todo me deixava tonta. Dona Eulália tinha se preparado para aquele dia como se fosse uma missão de guerra. Vestiu seu melhor vestido, o azul marinho que ela guardava para ocasiões especiais, arrumou o cabelo num coque bem feito e me vestiu com uma roupinha que ela mesma tinha costurado para mim, um vestidinho rosa com detalhes bordados à mão. A gente precisa causar boa impressão, ela disse enquanto arrumava meu cabelo. Essas pessoas dos órgãos públicos julgam muito pela aparência. Fomos primeiro no cartório, uma construção antiga no centro da cidade, com aquele cheiro de papel velho e tinta de carimbo que grudava na garganta. O escrivão, um homem magro de óculos grossos, nos atendeu com cara de poucos amigos, como se estivéssemos incomodando. Dona Eulália explicou a situação. Uma criança abandonada que ela queria adotar, que precisava de documentos, de registro, de uma vida legal. A senhora tem algum documento da criança? Ele perguntou sem nem levantar os olhos dos papéis que estava mexendo. Certidão de nascimento? Alguma coisa que comprove a identidade? Não tenho, senhor. O pai dela a abandonou só com a roupa do corpo, mas eu posso dar testemunho de como ela chegou até mim. Posso? O homem a interrompeu com um gesto impaciente da mão. Sem documentos não posso fazer nada. E para a adoção, a senhora precisa passar por uma série de procedimentos. Primeiro tem que ir no juizado de menores, depois no conselho tutelar, tem que provar que tem condições de criar a criança. Saímos de lá cabisbaixas, mas Dona Eulália não era mulher de desistir fácil. Vamos no juizado então, minha filha. Se precisar, a gente vai em todos os lugares desta cidade até resolver sua situação. E foi o que fizemos. Passamos o dia inteiro indo de um órgão para outro, cada um mandando a gente procurar outro lugar. Cada funcionário dando uma informação diferente, alguns sendo educados, outros tratando a gente como se fôssemos incomodando. No juizado de menores, fomos atendidas por uma assistente social, uma mulher jovem de cabelos pretos e olhar severo, que me fez várias perguntas sobre minha vida anterior. Onde eu morava, como era meu pai, por que ele tinha me abandonado, se eu tinha outros parentes.
Respondi tudo com a verdade, mas percebi que ela ficava cada vez mais preocupada. Dona Eulália, ela disse depois de anotar tudo numa ficha grande. A situação é complicada. Tecnicamente, isso é abandono de incapaz, um crime. O pai desta menina deveria ser processado. E quanto à adoção, existem famílias na fila esperando há anos. A senhora não tem parentesco com a criança, é solteira, já tem uma idade avançada. Não são os perfis que normalmente aprovamos para a adoção. Senti o mundo desabar aos meus pés. Dona Eulália pegou minha mão e apertou forte, como quem diz, calma, não vamos desistir. Doutora, ela disse com a voz firme, essa menina estava morrendo de fome e sede numa estrada quando eu encontrei. Há 6 meses ela está comigo, bem cuidada, bem alimentada, indo à escola que consegui matricular ela como aluna ouvinte. Eu posso não ter muito dinheiro, mas tenho muito amor para dar. E ela precisa de estabilidade, não de mais mudança na vida. A assistente social suspirou. Olha, vou ser honesta com as senhoras. O processo vai ser longo e complicado. Vou ter que fazer visitas na casa da senhora, avaliar as condições, conversar com vizinhos, fazer relatórios. E mesmo assim, não posso garantir que vai dar certo. O juiz pode decidir que é melhor colocar a menina numa família mais jovem ou num orfanato até aparecer uma família adequada. Voltamos para casa em silêncio naquele dia. Eu estava apavorada com a possibilidade de ser separada da Dona Eulália, e ela estava visivelmente abalada com a dificuldade que encontramos. Mas naquela noite, depois do jantar, ela sentou comigo na varanda e disse uma coisa que nunca mais esqueci. Catarina, minha filha, às vezes a vida coloca obstáculos no nosso caminho para testar se a gente realmente quer aquilo que está pedindo. Eu quero você como minha filha mais do que qualquer coisa neste mundo. Então, vamos lutar. Vamos mostrar para essas pessoas que o amor vale mais do que qualquer regra burocrática. E foi isso que ela fez. Dona Eulália virou uma guerreira. Começou a organizar documentos comprovando que tinha uma vida estável. Pediu cartas de recomendação para o padre da igreja local, para os vizinhos, para os comerciantes da cidade que a conheciam há anos. Reformou a casa, pintou as paredes, arrumou um quarto só para mim, com uma cama de verdade, uma escrivaninha pequena onde eu podia fazer as lições da escola. A assistente social veio fazer a primeira visita 2 semanas depois. Chegou de surpresa numa manhã de terça-feira, quando eu estava ajudando Dona Eulália a estender as roupas no varal. Ela percorreu a casa inteira, anotando tudo num bloquinho. Como era organizada, se tinha comida na despensa, se meu quarto era adequado, se eu parecia bem cuidada e feliz. Catarina, ela me chamou para conversar a sós. Você está feliz aqui? A Dona Eulália te trata bem? Você sente falta da sua família anterior? Respondi com sinceridade total. Dona Eulália era a melhor coisa que tinha acontecido na minha vida. Eu me sentia amada e protegida. Não queria estar em nenhum outro lugar do mundo. Mas percebi que a burocracia era mais forte que qualquer sentimento. Mesmo com todo o carinho visível entre nós, mesmo com a casa arrumada e minha evidente felicidade, a assistente social continuava cética. É uma situação irregular, ela repetia. Precisa seguir os protocolos, precisa respeitar os procedimentos. Foi então que Dona Eulália tomou uma decisão que mudaria tudo. Se o sistema não queria nos ajudar pela via normal, ela ia buscar outras alternativas. Começou a frequentar os escritórios de advocacia da cidade, procurando alguém que topasse pegar nosso caso, mesmo sabendo que ela não tinha muito dinheiro para pagar. Foi numa tarde chuvosa que Dona Eulália conheceu o Dr. Mário, um advogado que mudaria completamente o rumo da nossa luta. Ela tinha ido à cidade vender verduras da horta na feira, como fazia toda semana para complementar nossa renda, quando começou aquela chuva forte que não dava trégua. Procurou abrigo debaixo da marquise de um prédio comercial e foi lá que esbarrou com ele. Literalmente esbarrou, porque estava carregando uma cesta pesada e tropeçou na calçada molhada. Dr. Mário era um homem diferente de todos os outros funcionários públicos e profissionais que tínhamos conhecido até então. Alto, magro,
com cabelos meio grisalhos e um jeito calmo de falar que transmitia confiança. Mas o que mais chamava a atenção nele eram os olhos. Olhos que pareciam realmente enxergar as pessoas, não apenas olhar através delas, como faziam os outros. Quando ele ajudou Dona Eulália a juntar as verduras que tinham se espalhado pela calçada, notou que ela estava chorando. Não era só por causa da queda ou da chuva. Eram lágrimas de cansaço, de desespero, de quem estava lutando há meses contra um sistema que parecia feito para dificultar a vida das pessoas simples. "A senhora está bem? Posso ajudá-la com alguma coisa?" ele perguntou. E havia uma sinceridade genuína na voz dele que fez Dona Eulália desabar. Ali mesmo, debaixo daquela marquise, com a chuva tamboreando forte e as pessoas passando correndo, ela contou nossa história inteira para um completo estranho. Dr. Mário ouviu tudo em silêncio, sem pressa, sem olhar o relógio, sem dar sinais de que queria se livrar daquela conversa. Quando Dona Eulália terminou, ele ficou quieto por um tempo, como quem está digerindo uma informação muito pesada. Depois disse uma frase que gravei para sempre. "Dona Eulália, a senhora sabia que às vezes as melhores famílias são aquelas que a vida junta, não as que o sangue fez?" Ele se apresentou como advogado especializado em direito de família. Disse que tinha um escritório pequeno ali perto e convidou Dona Eulália para conversar com mais calma no dia seguinte. "Não posso prometer milagres", ele disse, "mas posso prometer que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar vocês." No dia seguinte, Dona Eulália me levou junto para conhecer Dr. Mário. Seu escritório era simples, apenas 2 salas pequenas, mas as paredes estavam cheias de diplomas e certificados, e ele me recebeu com um sorriso que me fez sentir importante, não apenas mais uma criança incomodando os adultos. "Então, você é a Catarina", ele disse, se abaixando para ficar na minha altura. "A Dona Eulália me contou muito sobre você. Disse que você é uma menina muito especial, muito corajosa. Conversa comigo por quase 1 hora, perguntando sobre minha vida anterior, sobre como me sentia morando com Dona Eulália, sobre meus sonhos e medos. Diferente da assistente social, ele não fazia perguntas como se estivesse me testando, mas como quem realmente se importava com as respostas. Depois me mandou brincar na sala de espera enquanto conversava com Dona Eulália sobre as questões legais. Mesmo sem ouvir tudo, percebi pelos fragmentos de conversa que ele estava explicando que nossa situação era mais complicada do que imaginávamos, mas não impossível. O problema, ele explicava para Dona Eulália, é que o sistema está preparado para situações convencionais, famílias jovens querendo adotar bebês, crianças órfãs cujos pais morreram. Não para casos como o de vocês, onde uma criança foi abandonada e encontrou uma nova família por acaso. Mas Dr. Mário tinha um plano. Primeiro, ele ia tentar localizar meu pai para conseguir que ele renunciasse oficialmente ao pátrio poder. Se conseguisse, seria muito mais fácil formalizar minha adoção por Dona Eulália. Se não conseguisse, ia entrar com um processo alegando abandono material e afetivo, provando que eu estava numa situação melhor com ela do que jamais estive com minha família biológica. "Vai ser uma luta", ele avisou, "porque o sistema não gosta de mudanças, não gosta de casos que saem da norma. Mas vocês têm uma coisa muito poderosa a favor. Vocês têm amor verdadeiro. E isso, no final das contas, é o que deveria importar mais numa decisão sobre o futuro de uma criança." A partir daquele dia, Dr. Mário virou uma presença constante na nossa vida. Não apenas como advogado, mas como um amigo de verdade, alguém que realmente se importava com o nosso bem-estar. Ele vinha nos visitar regularmente, sempre trazendo algum doce para mim ou alguma coisa útil para a casa. Era como se tivéssemos ganhado um tio, uma pessoa da família que estava lutando conosco. Ele começou a trabalhar no nosso caso como se fosse a coisa mais importante do mundo. Montou um dossiê completo sobre minha vida com Dona Eulália. Fotografias da casa, da escola onde eu estudava, cartas de recomendação de professores e vizinhos, até mesmo um relatório médico comprovando que eu estava saudável e bem nutrida. Mas a parte mais difícil foi tentar localizar meu pai. Dr. Mário contratou um detetive particular para procurar Severino na região onde ele trabalhava, no Porto de Santos.
Depois de semanas de investigação, conseguiram encontrá-lo. Ainda estava trabalhando como carregador, ainda morava numa pensão barata, ainda bebia demais e, aparentemente, nunca tinha manifestado qualquer interesse em saber o que tinha acontecido comigo. Quando o detetive o abordou, meu pai nem sequer perguntou se eu estava bem, se estava viva, se estava sendo cuidada. Apenas disse que tinha feito o que precisava fazer e que não queria mais saber daquilo. Foi uma resposta que, apesar de dolorosa, acabou sendo exatamente o que precisávamos para o processo. Catarina, Dr. Mário me disse quando veio nos contar o resultado da investigação. Seu pai assinou um documento renunciando a todos os direitos sobre você. Isso significa que agora você pode oficialmente se tornar filha da dona Eulália. Lembro que naquele momento senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio, porque finalmente eu ia ter uma família de verdade, documentos que provassem que eu pertencia a alguém. Mas também uma tristeza profunda, porque era a confirmação definitiva de que meu pai realmente não me queria. Nunca tinha me querido e nunca ia mudar de ideia. O dia da audiência que decidiria meu futuro chegou numa manhã ensolarada alguns meses depois. Lembro como se fosse ontem. Dona Eulália acordou antes das 5 da manhã, nervosa como eu nunca tinha visto ela ficar. Havia passado a noite anterior fazendo e refazendo meu cabelo, experimentando diferentes vestidos, como se minha aparência fosse determinar se eu seria ou não sua filha oficialmente. Catarina, minha querida, ela disse enquanto arrumava meu cabelo numa trança caprichada. Hoje é um dia muito importante para nós duas. Pode ser que o juiz faça perguntas para você. Se isso acontecer, você responde com a verdade, mas sem ter medo. Lembra que você não fez nada de errado, que a gente não está pedindo nada que não seja justo. Dr. Mário tinha nos preparado para aquele momento durante semanas. Explicou como funcionava uma audiência, que tipo de perguntas o juiz poderia fazer, como deveríamos nos comportar. Mas mesmo com toda a preparação, quando chegamos no fórum da cidade, senti minhas pernas bambas de nervosismo. O fórum era um prédio antigo, imponente, com corredores longos e ecoantes que faziam qualquer sussurro parecer um grito. Havia várias pessoas esperando, outras famílias com seus advogados, funcionários correndo de um lado para outro com pilhas de processos. O cheiro era de papel velho misturado com nervosismo e ansiedade. Sentamos no banco de madeira do lado de fora da sala de audiências, eu no meio entre Dona Eulália e Dr. Mário. Dona Eulália segurava minha mão com tanta força que quase cortava a circulação, mas eu não reclamei. Sabia que ela estava mais nervosa do que eu, que aquilo significava muito mais para ela do que qualquer pessoa de fora poderia imaginar. "Família Silva!" gritou o oficial de justiça, um homem baixo e rechonchudo que parecia entediado com a rotina. Era nosso caso. Meu coração disparou tanto que achei que ia sair pela boca. Dona Eulália me apertou mais forte e sussurrou: "Vamos lá, minha filha." Chegou a hora de mostrar para todo mundo que a gente é uma família de verdade. A sala de audiências era menor do que eu imaginava, mas ainda assim intimidadora. O juiz, Dr. Fernando, era um homem de meia idade com bigode grisalho e expressão séria, sentado atrás de uma mesa alta que fazia ele parecer ainda mais imponente. Ao lado dele, a promotora de justiça, doutora Valéria, uma mulher elegante que nos observava com um olhar analítico. Do outro lado da sala estava a assistente social que já conhecíamos, com uma pasta cheia de papéis, e mais 2 pessoas que não tínhamos visto antes. Outro assistente social e uma psicóloga que, segundo o Dr. Mário me explicou baixinho, estavam ali para avaliar se nossa família era adequada. Dona Eulália Fernandes da Silva, o juiz começou com voz formal. "A senhora está aqui solicitando a adoção da menor Catarina, que se encontra sob seus cuidados há aproximadamente 6 meses. É isso mesmo?" "Sim, senhor doutor," Dona Eulália respondeu com a voz trêmula mas firme. "A menina chegou até mim em situação de abandono, e desde então temos vivido como mãe e filha. Eu a amo como se tivesse nascido de mim,
e quero dar a ela a estabilidade e o futuro que toda criança merece. O juiz folheou o processo por alguns minutos que pareceram eternos. Vejo aqui que o pai biológico renunciou ao pátrio poder. Vejo também os relatórios de visita domiciliar, as cartas de recomendação, o histórico escolar da menor. Todos os documentos parecem favoráveis à adoção. Meu coração deu um salto de alegria, mas logo ele continuou. No entanto, existem algumas questões que me preocupam. A senhora tem quantos anos, dona Eulália? 58 anos, doutor. E nunca foi casada? Nunca teve filhos? Não, senhor. Fui casada por 15 anos, mas meu marido faleceu e nunca conseguimos ter filhos. A senhora tem condições financeiras para sustentar adequadamente uma criança? Para garantir que ela tenha acesso à educação, à saúde, às oportunidades que merece? Foi aí que dona Eulália mostrou a guerreira que era. Endireitou as costas, olhou o juiz nos olhos e falou com uma convicção que me deu arrepios. Doutor, eu posso não ter muito dinheiro, mas tenho amor de sobra. Tenho uma casa honesta, uma horta que dá comida saudável, braços que trabalham todo dia para garantir nosso sustento. A Catarina está na escola, tem roupas limpas, comida na mesa, carinho e orientação. O que mais uma criança precisa? A promotora se manifestou. Meritíssimo, apesar de reconhecermos o carinho evidente entre as partes, precisamos considerar se uma mulher solteira, de idade já avançada, tem realmente condições de oferecer o melhor futuro possível para esta criança. Existem famílias jovens na fila de adoção. Foi aí que Dr. Mário se levantou. Com a permissão de Vossa Excelência, gostaria de apresentar algumas informações que podem esclarecer a questão. Ele abriu sua pasta e começou a mostrar fotografias. Eu sorrindo na horta, ajudando Dona Eulália na cozinha, fazendo lição de casa na mesa da nossa sala. Esta criança passou por um trauma severo de abandono. Encontrou estabilidade emocional e afetiva com Dona Eulália. Separá-las agora seria causar um novo trauma, possivelmente irreversível. O juiz chamou a psicóloga para se manifestar. Doutora, qual sua avaliação do caso? Meritíssimo, baseado em minhas conversas com a menor e nas observações do ambiente familiar, posso afirmar que existe um vínculo afetivo genuíno e saudável entre ela e a requerente. A criança demonstra sinais claros de segurança emocional, bom desenvolvimento social e acadêmico. Minha recomendação é favorável à adoção. Então, o juiz fez algo que mudou tudo. Catarina, você pode vir aqui na frente, por favor? Minhas pernas quase não me carregaram até lá. O juiz se abaixou para ficar na minha altura e perguntou com voz mais suave. Catarina, você gosta de morar com a dona Eulália? Gosto muito, senhor. Ela cuida de mim, me ensina coisas, me faz sentir segura. E você gostaria de continuar morando com ela para sempre? Sim, senhor. Eu quero que ela seja minha mãe de verdade. Ela já é no meu coração. O juiz ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois voltou para sua cadeira e disse: Vou me retirar para deliberar. A audiência está suspensa por 15 minutos. Aqueles foram os 15 minutos mais longos da minha vida. Quando o juiz voltou para a sala, o silêncio que se instalou era tão denso que dava para ouvir até o tic-tac do relógio de parede. Dona Eulália apertava minha mão com tanta força que quase doía, mas eu não disse nada. Podia sentir ela tremendo ao meu lado, e Dr. Mário, que sempre parecia tão confiante, estava com o rosto tenso de nervosismo. Após análise cuidadosa de todos os elementos apresentados, o juiz começou com voz solene. Considerando os relatórios técnicos, as manifestações das partes e, principalmente, o bem-estar da menor. Ele fez uma pausa que me pareceu durar uma eternidade. Defiro o pedido de adoção. Catarina passa a ser oficialmente filha de Eulália Fernandes da Silva. O mundo parou por alguns segundos. Depois explodiu. Dona Eulália começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Me puxou para um abraço tão apertado que quase me sufocou. Dr. Mário sorria como se tivesse ganhado na loteria. Até a assistente social, que sempre foi meio sisuda conosco, estava sorrindo. Parabéns vocês duas, disse o juiz, agora com um tom mais humano.
Que sejam muito felizes juntas. E foi aí que ele disse algo que guardo no coração até hoje. Às vezes, as famílias mais verdadeiras são aquelas que se escolhem, não as que nascem prontas. Saímos do fórum como se estivéssemos flutuando. Dona Eulália, agora oficialmente minha mãe, não parava de repetir: minha filha, agora você é minha filha de verdade. E eu, aos 13 anos, finalmente tinha uma família de novo, um sobrenome, uma identidade, um lugar no mundo onde eu pertencia de verdade. Dr. Mário nos levou para almoçar num restaurante da cidade para comemorar. Era a primeira vez na minha vida que eu comia num restaurante de verdade, com garçom, cardápio, essas coisas que para mim eram de outro mundo. Mamãe, que alegria poder chamá-la assim oficialmente, pediu frango assado para nós duas e um guaraná bem gelado. Hoje é dia de festa, ela disse. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Durante o almoço, Dr. Mário explicou os próximos passos. Teríamos que ir ao cartório fazer minha nova certidão de nascimento, agora com o sobrenome Silva, depois atualizar minha matrícula na escola. Vocês são uma família legal agora, ele disse sorrindo. Catarina tem todos os direitos de uma filha e a senhora tem todos os deveres e direitos de uma mãe. Quando chegamos em casa naquela tarde, nossa casinha simples parecia diferente. Não tinha mudado nada fisicamente, mas agora era oficialmente nosso lar, nossa família, nosso pedacinho de mundo onde eu pertencia de verdade. Mamãe fez questão de preparar um jantar especial: frango ensopado, arroz com açafrão, farofa e até um pudim de leite que ela sabia que eu adorava. Catarina, ela disse enquanto jantávamos, você sabe que agora você é minha filha para sempre, né? Não importa o que aconteça, você sempre vai ter um lar, sempre vai ter alguém que te ama e se preocupa com você. Mas a verdadeira transformação na nossa vida veio nos meses seguintes. Mamãe, que sempre foi mulher batalhadora, decidiu que agora que éramos uma família oficial, precisávamos melhorar nossa situação financeira. Começou a expandir a horta, plantando mais variedades de verduras para vender na feira. Comprou algumas galinhas a mais para vender ovos. E descobriu que tinha um talento especial para fazer doces caseiros. Logo, nossa mesa da feira na cidade virou ponto de encontro das donas de casa da região. Os doces de mamãe eram famosos: doce de leite cremoso, goiabada cortada, doce de abóbora com coco, cocada branquinha que derretia na boca. As pessoas vinham de longe só para comprar os doces da Dona Eulália e sua filha, como ficamos conhecidas. Com o dinheiro extra dos doces, conseguimos fazer algumas melhorias na casa. Compramos uma geladeira pequena, reformamos meu quarto, colocamos um banheiro interno. Não eram luxos, mas representavam dignidade, conforto, a sensação de que estávamos progredindo na vida. Na escola, as coisas também mudaram para melhor. Antes, quando eu ainda estava numa situação indefinida, alguns colegas faziam perguntas incômodas sobre minha família. Agora eu podia responder com orgulho. Minha mãe se chama Eulália, ela é a melhor doceira da região. Era simples, mas era verdade e me dava segurança. Mamãe também mudou muito após a adoção. Parecia mais confiante, mais alegre. Acho que durante todos aqueles meses de incerteza legal, ela também vivia com medo de me perder, de que alguém aparecesse e decidisse que eu deveria estar em outro lugar. Agora que éramos família oficialmente, ela relaxou, sorria mais, fazia planos para o futuro sem medo. Catarina, ela me disse numa noite, enquanto eu a ajudava a embalar os doces para a feira do dia seguinte. Você sabe qual é meu maior sonho agora? Qual, mamãe? É te ver crescer, estudar, se formar, ter uma profissão, construir uma vida ainda melhor que a nossa. Você é inteligente, minha filha, tem capacidade para ir longe, e eu vou trabalhar o quanto for preciso para te dar essa oportunidade. E foi exatamente isso que ela fez. Quando eu estava no último ano do primário, mamãe descobriu que eu tinha facilidade para os estudos, especialmente para matemática e português. A professora, Dona Mercedes, uma senhora bondosa que se interessava pelos alunos de verdade, chamou mamãe para uma conversa na escola. Dona Eulália,
ela disse. Sua filha tem potencial para continuar estudando. Deveria fazer o ginásio, quem sabe até o colegial. É uma menina muito inteligente. Mamãe ficou radiante, mas também preocupada. O ginásio ficava na cidade, não havia transporte diário e os custos seriam muito maiores. Mas minha mãe não era mulher de aceitar obstáculos facilmente. Começou a se informar sobre as possibilidades. Talvez conseguisse uma vaga num internato ou quem sabe pudéssemos nos mudar para a cidade. Não vou deixar a falta de dinheiro impedir o futuro da minha filha, ela dizia com determinação. Foi quando o Dr. Mário, que continuava sendo um amigo próximo da família, soube da nossa situação e nos ofereceu uma solução que parecia milagrosa. Ele tinha uma casa pequena na cidade que alugava para estudantes e propôs que ficássemos lá durante a semana, voltando para nossa propriedade nos fins de semana. Não é caridade, ele explicou quando mamãe tentou recusar por não ter como pagar o aluguel integral. Vocês vão cuidar da casa, manter ela limpa e arrumada. E Dona Eulália pode continuar vendendo seus doces na feira da cidade, que é muito maior que a daqui. Todo mundo ganha. E foi assim que, aos 14 anos, me mudei para a cidade para estudar no ginásio. Era uma mudança grande, assustadora, mas também emocionante. A casinha que Dr. Mário nos emprestou ficava perto da escola. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala, cozinha e banheiro. Para nós, que sempre vivemos numa casa bem simples no interior, aquilo parecia um palácio. Mamãe se adaptou à vida da cidade com uma facilidade que me surpreendeu. Montou uma pequena mesa na feira local onde vendia seus doces, que logo ficaram famosos entre os moradores urbanos que sentiam saudade dos sabores caseiros. Em pouco tempo, ela tinha uma clientela fiel e estava ganhando mais dinheiro do que jamais havia ganhado na vida. Quanto a mim, o ginásio foi uma revelação. Descobri que adorava estudar, que tinha facilidade para aprender coisas novas, que sonhava em ser professora. Mamãe me apoiava em tudo. Ajudava com as lições que conseguia acompanhar, comprava os livros que eu precisava mesmo quando o dinheiro estava curto. Estudar é a herança mais valiosa que posso te deixar. Ela sempre dizia. Casa, dinheiro, essas coisas podem acabar, mas o conhecimento que você tem na cabeça, ninguém nunca pode tirar de você. Nos fins de semana, voltávamos para nossa casinha no sítio, cuidávamos da horta, aproveitávamos a tranquilidade do campo. Era como se tivéssemos o melhor dos 2 mundos, as oportunidades da cidade durante a semana e a paz do interior nos fins de semana. Foi nessa época que comecei a entender completamente o presente que Dona Eulália, mamãe, tinha me dado. Não era só um lar, não era só carinho. Era uma segunda chance na vida, a oportunidade de me tornar uma pessoa diferente daquela menina abandonada e desesperada que ela encontrou numa estrada poeirenta. À noite, quando eu estudava na mesa da cozinha e ela costurava ou bordava ao meu lado, às vezes eu parava para olhar para ela e me perguntava como seria minha vida se ela não tivesse aparecido naquele dia. Será que eu teria sobrevivido? Será que teria virado mais uma criança de rua? A resposta me dava arrepios e me fazia abraçar mamãe com ainda mais gratidão. Eu estava no 2º ano do colegial. Tinha 17 anos e estava começando a fazer planos para o futuro. Queria ser professora, talvez fazer faculdade numa cidade maior, quando aconteceu algo que nunca imaginei que fosse possível. Um reencontro que mexeu com estruturas da minha vida que eu achava que estavam enterradas para sempre. Era uma tarde de sábado, eu estava ajudando mamãe na feira da cidade, organizando os doces na nossa mesa, quando uma voz familiar me fez congelar no lugar. Catarina? É você mesmo? Virei devagar e quase desmaiei quando vi quem estava ali. Antônio, meu irmão mais novo, agora um rapaz de 15 anos que eu mal conseguia reconhecer. Ele tinha crescido, é claro, estava alto, forte, com traços do homem que se tornara. Mas os olhos eram os mesmos da criança que eu deixei para trás quando meu pai me abandonou na estrada. Ficamos nos olhando por alguns segundos que pareceram eternos, sem saber o que dizer, como reagir a esse encontro que nenhum de nós estava esperando. Antônio,
Consegui sussurrar finalmente. Como você? O que você está fazendo aqui? Ele se aproximou devagar, como quem tem medo de assustar um passarinho, e eu pude ver lágrimas se formando nos olhos dele. Eu estava procurando você há anos, Catarina. Há anos. Mamãe, que estava observando tudo aquilo sem entender nada, se aproximou e colocou a mão no meu ombro de forma protetora. Catarina, minha filha, quem é esse rapaz? Respirei fundo e fiz as apresentações com a voz trêmula. Mamãe, este é o Antônio, meu irmão. Antônio cumprimentou mamãe com educação, mas eu podia ver nos olhos dele uma mistura de curiosidade e algo que parecia alívio. A senhora é quem cuidou da minha irmã todos esses anos? Ele perguntou. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ali mesmo, na feira, no meio das pessoas comprando e vendendo, Antônio começou a me contar o que tinha acontecido com ele depois que eu fui embora. Meu pai continuou bebendo, continuou sendo irresponsável, e quando Antônio fez 13 anos, fugiu de casa. Passou anos morando na rua, trabalhando em qualquer coisa que aparecesse, sempre se perguntando o que tinha acontecido comigo. Eu perguntava para o pai sobre você, ele disse com mágoa na voz, mas ele só dizia que você tinha ido embora. Nunca me contou que tinha te abandonado numa estrada. Só descobri a verdade quando ele morreu há 2 anos, e encontrei uns papéis dele, inclusive aquele documento que ele assinou renunciando à guarda sua. Meu coração apertou quando soube da morte do meu pai. Não era tristeza exatamente, era algo mais complicado. Era como se uma ferida antiga tivesse sido mexida, trazendo de volta sentimentos que eu pensava ter superado. Ele... Como ele morreu? Perguntei. Cirrose hepática. O fígado não aguentou mais a bebida. Morreu sozinho num hospital público. Antônio falou sem emoção, como quem relata um fato qualquer. Não teve funeral direito, nem ninguém para chorar por ele. Só eu, e mais por obrigação que por saudade. Mamãe, percebendo que aquela conversa estava mexendo muito comigo, convidou Antônio para ir até nossa casa. Venha almoçar conosco, meu filho. Vocês têm muito para conversar, e aqui na feira não é lugar apropriado para isso. Durante o almoço, Antônio contou sua história completa. Depois que fugiu de casa, viveu nas ruas de Santos por alguns anos, trabalhou em bicos, passou fome, chegou a se envolver com gente errada. Mas conseguiu se endireitar. Encontrou trabalho fixo numa oficina mecânica, estava juntando dinheiro para começar a vida direito. Catarina, ele disse olhando para mim com olhos marejados, eu nunca parei de pensar em você. Sempre me culpei por não ter ido junto quando o pai te levou naquele dia. Sempre me perguntei se você estava bem, se tinha conseguido sobreviver. Eu contei para ele minha história, o abandono na estrada, o encontro com a mãe, a luta pela adoção, os estudos, a nova vida que construímos juntas. Ele ouvia tudo em silêncio, balançando a cabeça, às vezes sorrindo, às vezes com lágrimas nos olhos. Que bom que você teve sorte, ele disse finalmente. Que bom que encontrou uma mãe de verdade. E olhando para a mamãe com gratidão, a senhora salvou minha irmã. Não sei como agradecer. Mamãe, que tinha escutado tudo com o coração apertado, disse algo que me emocionou profundamente. Antônio, meu filho, família não é só sangue. Família é quem se importa, quem cuida, quem ama. Se você quiser, tem lugar para você na nossa família também. E foi assim que nossa pequena família de 2 pessoas ganhou mais um membro. Antônio começou a nos visitar regularmente, primeiro nos fins de semana, depois sempre que podia. Mamãe o tratava como filho, e ele a tratava com o carinho e respeito que ela merecia. Ele nos ajudava com os trabalhos mais pesados da casa, consertava coisas que quebravam, carregava as coisas pesadas da feira. Era como se finalmente tivéssemos encontrado o equilíbrio perfeito. Eu e Antônio recuperamos nossa ligação de irmãos, e ele ganhou a mãe amorosa que nunca teve. Alguns meses depois, quando Antônio perdeu o emprego na oficina de Santos, mamãe o convidou para vir morar conosco definitivamente. Filho, ela disse, aqui você tem casa, tem comida, tem quem se preocupa com você.
E 2 braços a mais sempre ajudam numa família trabalhadora. Ver mamãe acolher meu irmão com a mesma generosidade que me acolheu me fez entender ainda mais profundamente o tipo de pessoa extraordinária que ela era. Estava na casa dos 60 anos, poderia estar pensando em sossego, em diminuir as responsabilidades, mas escolheu ampliar nossa família, escolheu ter mais bocas para alimentar, mais preocupações, mais trabalho. Por que a senhora fez isso, mamãe? Perguntei numa noite, quando Antônio já estava morando conosco e ajudando a expandir nosso pequeno negócio de doces. Por que acolheu ele também? Ela sorriu com aquela sabedoria simples que sempre teve. Minha filha, quando a gente tem amor no coração, ele não diminui quando a gente reparte. Ele aumenta. E além do mais, vocês 2 já sofreram demais sozinhos. Era hora de vocês voltarem a ser família. Hoje, aos meus 76 anos, quando olho para trás e vejo toda a jornada que percorri desde aquela menina abandonada numa estrada até a mulher que me tornei, sei que tudo mudou por causa de uma única coisa: o amor incondicional de uma pessoa que decidiu ver em mim não o que eu era, mas o que eu poderia me tornar. Mamãe viveu até os 87 anos e foram anos maravilhosos. Viu-me me formar professora, como sempre sonhei. Viu-me me casar com um homem bom, o Roberto, que era contador e que ela aprovou imediatamente porque tinha olhos honestos e jeito carinhoso com as crianças. Viu nascerem meus 3 filhos. A Eulália, sim, dei a ela o nome da minha mãe, o Carlos e a pequena Ana. Viu também Antônio se casar com a Marlene, uma moça doce que ele conheceu numa festa da igreja, e se tornar pai de 2 meninos lindos. Nossa família pequena de 2 pessoas se transformou numa família grande, barulhenta, cheia de vida e alegria. Mamãe foi avó de verdade para todos os meus filhos. Era ela quem ficava com eles quando eu precisava trabalhar, quem ensinava as meninas a cozinhar e bordar, quem contava histórias na hora de dormir. Meus filhos a amavam de uma forma pura, genuína, porque ela os amava da mesma forma que me amou, sem condições, sem limites, com toda a força do seu coração imenso. Quando ela ficou doente, nos últimos anos de vida, foi nossa vez de cuidar dela. Antônio deixou o trabalho na cidade e veio morar conosco para ajudar nos cuidados. Era bonito de ver como ele, que chegou até nós, já adulto, tratava mamãe com a mesma devoção que eu sentia por ela. Ela me ensinou o que é ser família. Ele me disse numa noite, depois que terminamos de dar o remédio dela e a colocamos para dormir. Eu nunca soube o que era ter uma mãe de verdade, até conhecer a dona Eulália. Nos últimos dias de vida, mamãe estava muito fraca, mas ainda lúcida. Chamou-me para conversar a sós numa tarde de domingo, quando a casa estava quieta e os netos brincavam no quintal. Catarina, minha filha querida, ela disse com a voz fraquinha, mas cheia de carinho. Eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Sentei na beira da cama dela e peguei sua mão, que estava pequena e gelada, mas ainda transmitia amor. Você foi a maior bênção da minha vida, ela continuou. Quando te encontrei naquela estrada, achei que estava salvando você. Mas, na verdade, você que me salvou. Me deu um propósito, me fez entender para que eu estava neste mundo. Me ensinou que o amor não precisa de sangue para ser verdadeiro. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto ela falava. Agora que vou partir, quero que você prometa uma coisa para mim. O que, mamãe? Promete que vai levar adiante o que aprendi comigo. Que sempre vai abrir sua casa e seu coração para quem precisar. Que vai ensinar seus filhos que família se faz com amor, não com DNA. Prometi, é claro. E tenho cumprido essa promessa todos os dias da minha vida. Depois que mamãe se foi, nossa família continuou crescendo e se espalhando, mas sempre mantendo os valores que ela nos ensinou. Meus filhos cresceram sabendo que nossa mesa sempre tinha lugar para mais um, que nossa casa sempre tinha um quarto de sobra para quem precisasse, que amor é a única coisa que aumenta quando a gente reparte.
Ao longo dos anos, acolhemos várias crianças que precisavam de ajuda temporária, adolescentes que tinham problemas em casa, pessoas idosas que estavam sozinhas. Nossa casa virou conhecida na comunidade como um lugar onde quem precisasse de ajuda seria bem recebido. E sabe de uma coisa linda? Meus netos, que hoje são adultos, continuam essa tradição. A Eulália, minha filha mais velha, trabalha numa ONG que cuida de crianças abandonadas. O Carlos é assistente social e dedica sua vida a ajudar famílias em dificuldade. A Ana é professora, como eu fui, e sempre tem algum aluno carente recebendo ajuda extra em casa. É como se o amor de mamãe tivesse se multiplicado através das gerações, tocando vidas que ela nem chegou a conhecer, mas que foram transformadas pela semente de bondade que ela plantou em nós. Hoje, quando vejo uma criança precisando de ajuda, quando ouço falar de alguma situação de abandono ou negligência, meu coração se aperta e eu penso: o que mamãe faria? E a resposta sempre é a mesma. Ela abriria os braços, ofereceria um colo, uma casa, uma segunda chance. Às vezes as pessoas me perguntam se não tenho raiva do meu pai por ter me abandonado. A resposta é não. Hoje entendo que, de alguma forma estranha, ele me deu o maior presente da minha vida. Me levou até mamãe. Se ele não tivesse me deixado naquela estrada, eu nunca teria conhecido o amor verdadeiro. Nunca teria aprendido o que realmente significa família. Minha querida que me ouviu até aqui, se esta história tocou seu coração, é porque você também entende o poder transformador do amor. Se você tem filhos, netos ou qualquer criança na sua vida, lembre-se, não são os genes que fazem uma família, é o carinho, é o cuidado, é a presença constante nos momentos bons e ruins. E se você por acaso está passando por um momento difícil, se sente abandonada ou sozinha, saiba que sempre há esperança. Mamãe costumava dizer que Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela, e eu posso garantir que isso é verdade. Às vezes a solução vem de onde a gente menos espera, através de pessoas que parecem comuns, mas que têm corações extraordinários. O legado de Dona Eulália não está apenas em mim, no Antônio, nos nossos filhos e netos. Está em cada pessoa que decidiu amar sem condições, que escolheu acolher em vez de julgar, que preferiu construir pontes em vez de muros. E este é meu presente para você que me ouviu com tanta paciência. A certeza de que o amor verdadeiro existe, de que há pessoas boas neste mundo, e de que nunca é tarde demais para ser a pessoa que faz a diferença na vida de alguém. Porque no final das contas, minha filha, é assim que a gente muda o mundo. Uma vida de cada vez, um coração de cada vez, um ato de amor de cada vez.